O Internacional fechou a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Bahia, no estádio Beira-Rio, neste sábado, no final da tarde. Neste conteúdo a gente traz todos os detalhes sobre as novidades na equipe do técnico Eduardo Cudê, que foi vazada. A gente também fala sobre a joia de 16 anos que está na relação e pode ganhar minutos amanhã no estádio Beira-Rio. Um velho conhecido que também estará amanhã em campo. E a gente fala das movimentações de mercado. Tem clube interessado em um zagueiro do Internacional e a busca por um substituto para Alan Patrick. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Jesse Porter, e nesse conteúdo eu vou trazer o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta sexta-feira, dia 12 de abril de 2024. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. Já passamos dos 58.500 inscritos em busca dos 59 mil, depois dos 60, e claro, atrás da plaquinha dos 100 mil inscritos, então deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS, tu ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito, vai brincar lá em KTO.com, início do Campeonato Brasileiro, 10 jogos para vocês se divertirem só no Brasileirão nesse final de semana, então aproveita lá em KTO.com, onde a diversão acontece. Rapaziada, eu quero começar aqui falando da atividade que aconteceu hoje com portões fechados no CT Parque Gigante. Antes desse treinamento, o goleiro Fabrício foi apresentado oficialmente, goleiro de 38 anos, que já está regularizado em bid para a Sul-Americana também e que pode ser relacionado, por que não, para o duelo de amanhã contra o Bahia. É a tendência, ele passou essa semana inteira, depois das finais do Campeonato Carioca, estava no Nova Iguaçu, foi um dos destaques do Campeonato Carioca e do futebol carioca com o Nova Iguaçu, que foi a sensação, chegou na final contra o Flamengo. O Fabrício deve ser relacionado já para o duelo de amanhã contra o Bahia, 18h30 no Beira-Rio, estreia colorada no Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, tá? Ener Valencia e Alan Patrick estão fora. Ener Valencia segue fazendo recuperação no pé direito e o Alan Patrick, como a gente trouxe ontem à noite aqui no canal, teve confirmado uma lesão muscular na coxa esquerda, vai parar por mais ou menos 4 semanas, por mais que o Inter não confirme oficialmente esse prazo, é o que a gente escuta de algumas pessoas do Internacional. Ele vai perder as primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro. Charles Arangues deve ser uma novidade na equipe titular. O Arangues ficou fora dos 2 últimos jogos, contra o Belgrano e contra o Real Tomayapo na Copa Sul-Americana, porque ele realizou um procedimento ocular. Contra o Belgrano estava muito em cima e contra o Tomayapo, e contra o Belgrano ele não tinha nem voltado a treinar ainda. Mas contra o Tomayapo ele já estava treinando, mas estava em fase de retreinamento. Agora sim o Charles Arangues está de volta. Então Ener Valencia, Alan Patrick fora, Arangues relacionado e o goleiro Fabrício também relacionado pela primeira vez, deve ficar no banco para o Rocher. Tem uma outra grande novidade entre os relacionados, e eu falei sobre ele hoje à tarde aqui no canal. Gabriel Carvalho, joia de 16 anos das categorias de base do Internacional, ele faz 17 anos em agosto, está relacionado para a partida contra o Bahia amanhã à noite no estádio Beira-Rio, vai fazer, quem sabe, a sua estreia, mas está sendo relacionado pela primeira vez no elenco profissional, quem sabe pode fazer a sua estreia no elenco profissional. Se ele acabar estreando, e até, vamos lá, se ele estrear até os 17 anos, antes de fazer os 17 anos, ou seja, até ali o início do mês de agosto, vai ser o jogador mais jovem a vestir a camisa do Inter no século. Antes, esse posto, pelo menos até agora esse posto, é do atacante Alexandre Pato, que estreou com 17 anos no Internacional. Gente, desenhando esse time do Inter, tá? Porque ele vazou. O Tomás Rames e o Bruno Ravazoli, do GE, trouxeram, aliás, a informação que a gente trouxe do Gabriel Carvalho em primeira mão lá nas redes sociais. Recomendo que vocês sigam lá no Twitter e no Instagram, _ o Lucas Dias. Mas o Bruno Ravazoli e o Tomás Rames, do GE, trouxeram a informação do time que o Cudê deve colocar em campo com o retorno dos titulares que foram preservados contra o Real Tomayapo na Sul-Americana no meio de semana. Esse time deve ter Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Fernando na zaga, a zaga que jogou contra o Belgrano na Sul-Americana. A zaga foi Igor Gomes e Mercado agora contra o Real Tomayapo. Então o Vitão retorna à titularidade e o Fernando mantido no time titular. O Mercado vai para o banco. Rocher, Bustos, Vitão, Fernando e René.
Thiago Maia é o primeiro volante, mais à frente Arangues, Maurício e Wanderson, e a dupla de ataque Alário e Borré, esse é o provável Inter para a estreia no Brasileirão. O Inter vai reencontrar amanhã um velho conhecido, Carlos de Pena, que acabou de ser anunciado pelo Bahia, foi regularizado hoje no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, e está relacionado pelo Bahia para a partida contra o Inter amanhã. De Pena pode, quem sabe, ganhar alguns minutos do técnico Rogério Ceni, tá chegando agora, recém começou a treinar lá em Salvador, mas já está relacionado para o seu primeiro jogo, para a sua primeira partida com a camiseta do Bahia. De Pena foi essa semana agora para Salvador, já tá voltando para Porto Alegre para encarar o Internacional. Gente, quero falar agora de mercado de transferências. Eu quero começar aqui falando sobre uma informação muito importante que veio do Rio de Janeiro hoje, de que o Fluminense estaria interessado no zagueiro do Internacional, Robert Renan. Robert Renan, que ficou queimado pelo torcedor do Internacional depois da cavadinha na semifinal do Gauchão contra o Juventude. Desde então ele não jogou, ele viajou para Córdoba na Argentina e ficou no banco contra o Belgrano, e por opção do técnico Eduardo Cudê, nem no banco ele ficou contra o Real Tomayapo. Pelo que a gente escuta das pessoas do Inter no bastidor, tá? O Internacional não tinha intenção de negociar o Robert Renan. Ele chegou com uma grande expectativa, emprestado pelo Zenit, um zagueiro jovem de seleção de base sub-20, que tinha se destacado muito no Corinthians antes de jogar na Europa, bateu e voltou, mas o Inter gosta do Robert Renan tecnicamente. O Cudê também gosta do Robert Renan e conhece o jogador tecnicamente. Mas, de fato, aquela atitude dele contra o Juventude está inviabilizando a sua permanência no clube. O staff do atleta confirma essa informação de que o Fluminense procurou o Robert Renan e também confirma que está procurando clubes para, quem sabe, repassar o empréstimo do garoto de 20 anos. Repito, o que a gente escuta no corredor do Beira-Rio, no bastidor do Internacional, é de que o Inter não tinha intenção de negociar o Robert Renan, apesar de admitir que foi feita a cobrança, de que o jogador se desculpou, que o jogador estava abatido no vestiário depois da eliminação contra o Juventude no Beira-Rio. Mas vamos ver a cena dos próximos capítulos. Pelo que eu tenho de informação, até o momento não passou de uma sondagem do Fluminense, tá? Não teve proposta ainda oficial pelo Robert Renan, lembrando que ou o empréstimo é repassado ou o Zenit vende o jogador. Se o Zenit receber uma proposta, gostar dos valores e topar vender o Robert Renan, tem uma obrigação de liberação como cláusula no empréstimo dele com o Inter. O Inter não vai ter o que fazer, vai ter que liberar o atleta e vai receber uma taxa de vitrine de, no mínimo, 4 milhões de euros. Vamos ver qual será o futuro do Robert Renan. Agora eu quero falar sobre uma possibilidade de chegada. A janelinha, aquela ali de abril, para jogadores que jogaram os estaduais, tem aí mais uma semana. Hoje é dia 12, ela vai até o dia 19, ela abriu no dia 1º. Ela vai até o dia 19 de abril, na próxima semana, daqui a uma semana, então, na próxima sexta-feira. Eu trouxe aqui ontem a informação do Nando Gross de que o Inter começou a conversar com o staff do Shailon, meia de 26 anos do Atlético Goianiense. E eu trouxe aqui a informação. O Inter tem um entendimento que no elenco não há um substituto, pelo menos em características, para o Alan Patrick. Tanto que um garoto de 16 anos está sendo relacionado para a estreia do Inter no Brasileirão amanhã, contra o Bahia no Beira-Rio, que é o Gabriel Carvalho. E o Shailon já é um nome discutido no Beira-Rio desde o ano passado. Trouxe aqui no ano passado que o Inter tinha procurado e até conversado com o staff do atleta e também com o Atlético Goianiense. Porém, eu conversei com o presidente do Atlético, o Adson Batista, que disse que a multa é 7 milhões e meio de reais. Se pagar, levou. Mas que até o momento ele não recebeu o contato do Internacional e ele sempre cita que ele tem uma ótima relação com o presidente Alessandro Barcelos. Inter e Atlético fizeram negócios recentemente, o Baralhas veio pro Inter, depois voltou pro Atlético Goianiense. Agora o Gabriel Barros e o Emerson Júnior foram emprestados pro Atlético Goianiense, inclusive, então a relação entre os clubes é boa. O Inter, pela informação que vem, teria interesse novamente no Shailon. O Atlético tá dizendo que até o momento não foi procurado, tá certo? Não esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto pra falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.